Olá, eu sou o Macorati e nessa videoaula vamos continuar o nosso curso de C Sharp Windows Forms. Eu vou continuar nessa videoaula falando sobre as classes do System I/O, do Namespace System I/O, que são as classes que nos permitem tratar com input e output na plataforma .NET. Então, nessa figura nós vemos a hierarquia de classes sobre esse namespace e na primeira videoaula eu tratei basicamente da classe Directory, onde vimos como tratar diretórios. Nessa videoaula nós vamos tratar com a classe File, que é o tratamento de arquivos. E também eu vou usar nessa videoaula a classe StreamReader e StreamWriter, tá? Em conjunto com os métodos da classe File para escrever num arquivo ou fluxo, né? E escrever e ler em um arquivo. Então, tanto a classe File como a classe Directory, elas permitem a manipulação, no caso, a classe File de arquivos e a Directory de diretórios. Então, elas permitem copiar, mover, renomear, criar, abrir, deletar, anexar arquivos e diretórios. Essas duas classes expõem somente membros estáticos, ou seja, eu não preciso criar uma instância dessas classes, tá, para acessar os métodos. Basta eu usar o namespace no meu código, né, e digitar diretamente o nome da classe e seguida do ponto o nome do método. Bom, então aqui nós vimos a classe Direct na aula anterior, tal. Então nós vamos ver aqui a classe File. A classe File, ela apresenta diversos membros, né? E eu aqui tenho um resumo desses membros aqui. E eu nessa videoaula vou mostrar os mais importantes, como o copy, que copia um arquivo para um novo arquivo, o create, que cria um novo arquivo, o delete, que deleta um arquivo especificado, exists, que verifica se um arquivo ele já existe, o get attributes, que obtém uma enumeração do tipo file attributes do arquivo, indicando se o arquivo ele é um arquivo normal, se ele é protegido somente leitura. Também o move, que permite mover um arquivo para um outro lugar. OpenRead, OpenText, ReadLines. Então, nessa videoaula, nós vamos focar, vou ver o método replace, né? Então, nessa videoaula, vamos então iniciar usando a nossa ferramenta de trabalho, que é, no caso aqui, o Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop. Essa ferramenta, nessa versão, permite trabalhar tanto com a linguagem VBNet como para linguagens, usando a linguagem C Sharp para criar aplicações para, é, para desktop ou cliente Smart Client. Bom, vou ressaltar que já há uns 6 meses já foi lançada a versão 2013. Eu estou usando a 2012 porque muita gente ainda usa a 2012 e a 2010 e tem muita gente usando a 2008. E olhe lá se não tiver gente usando a 2005. Bom, mas de qualquer forma, tudo que nós vamos ver nessa videoaula, pelo menos vai ser compatível com até a versão 2008, né? Porque eu vou abordar somente as funcionalidades básicas que foram introduzidas, eu acho que a partir da versão 2005. Então nós vamos criar um novo projeto, vou clicar em New Project, aqui no Visual Studio, ele vai me abrir a janela para me selecionar aqui os templates. Eu vou selecionar a linguagem, ó, note que eu posso trabalhar tanto com Visual Basic como Visual C Sharp, tá? E Visual C++ também, tá? Para criar aplicações desktop. Então, a minha linguagem vai ser C Sharp e o meu template vai ser Windows Forms Application. Aqui, eu vou o meu local onde o meu projeto vai ser salvo, eu vou aceitar o padrão aqui, eu poderia mudar esse local. Então, eu vou dar um nome para a minha solução. Eu vou colocar aqui curso C Sharp File. Estou falando da classe File.
Então, eu vou ter uma solução de projeto com o mesmo nome. Poderia alterar o nome do projeto depois, tá? Então, ele vai criar um diretório para a minha solução. Eu vou clicar em OK. Então, eu vou ter aqui a minha solução criada com o template Windows Forms Application. Bom, aqui eu tenho então o meu, vamos visualizar a janela Solution Explorer, né? Então esse template, ele por padrão, ele vai me criar aqui um app-config, um formulário e a classe Program, né? Que é a classe que, a partir da qual eu tenho a minha aplicação iniciada. Então eu tenho um método estático main e aqui eu tenho aqui as definições aqui que eu preciso para trabalhar com os componentes Windows Forms e aqui eu tenho executando o método run no formulário Form 1 que vai me abrir o formulário Windows Forms. Bom, então nesse formulário é que eu vou trabalhar, tá? Então eu vou trabalhar com ele aqui, deixa eu visualizar a Toolbox também, que é a nossa caixa de ferramentas, né? Deixa eu fixar ela aqui, diminuir o tamanho dela. E no caso do formulário, eu não preciso que ele seja tão largo assim, né? Pronto. Então aqui eu vou colocar um título, né? Usando a classe file, tratando arquivos, tá? E vou colocar aqui uma cor de fundo, um background, né? Opa, backcolor, quer dizer. Vou colocar uma cor de fundo mais, para dar um contraste melhor. Bom, então aqui eu vou criar um projeto e vou iniciar com uma criação do arquivo, depois vou deletar um arquivo, tá? Depois vou copiar, mover um arquivo, então eu vou fazer isso tudo nesse projeto aqui. Então para isso eu preciso de um text box, né? Onde eu vou informar o nome do arquivo, vou colocar uma label, né? E aqui na label eu vou colocar um texto. Informe o caminho e nome do arquivo. No text box eu vou colocar aqui, ó, mudar o nome dele, txt arquivo. Nome do arquivo. Bom, então eu vou colocar um botão, notem que eu posso arrastar o controle da toolbox para o formulário, ou se eu clicar duas vezes também ele vai para o formulário. Então esse botão eu vou criar, com esse botão aqui eu vou deletar. Então aqui, para ficar claro, eu vou colocar o nome btn criar arquivo, btn deletar arquivo. E aqui eu poderia colocar um nome aqui, ó, criar arquivo, tal, mas eu vou colocar aqui, ó, o método que eu estou usando, que é o create, aqui é o delete, e eu vou em outro botão aqui, ó, vou pegar os atributos do arquivo. Então, btn atributos. Então, aqui eu vou usar esse get attributes. Então, lá no texto, né, do botão, bom, deixa eu formatar esses controles, fazendo ele ficar do mesmo tamanho, né? Opa. Do mesmo tamanho, deixa eu selecionar aqui. E
vou alinhar no topo. Pronto. Bom, aqui, para ficar mais fácil, eu vou digitar aqui um caminho aqui, usando um diretório que eu já criei para esse teste. E eu vou colocar arquivo criado.txt, tá? Opa, arquivo criado. Bom, então vamos começar com o método create. Aqui na internet você pode acessar a documentação, inclusive usando o Google, a tradução aqui do Google para português. Aqui na MSDN eu acessei a classe file, né? Então ele tem aqui, fornece métodos estáticos para criação, cópia, exclusão, movimentação e abertura de arquivos, tá? Aqui tem os métodos dele, ó. Ele expõe os membros a seguir. Então, olha, eu tenho aqui vários métodos, eu vou abordar os principais. Então eu vou começar com create, ó. O método create, ele cria ou substitui um arquivo no caminho especificado. Então é isso que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou dar um duplo clique aqui no botão, ele vai me abrir no evento padrão do controle. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui selecionar os eventos, ele já vai me posicionar no evento padrão. Aí eu clicaria 2 vezes aqui, ele me abre o evento clique do botão. Então aqui nesse evento, né, eu posso já usar um método para criar um arquivo. Só que antes eu tenho que fazer uma coisa muito importante. Eu tenho que utilizar, né, o namespace system.io, tá? Senão eu não tenho acesso à classe file. Quer ver? Ó? Eu vou comentar. Então vamos lá. Ó. File. Eu não consigo localizar, tá vendo? Ele está falando que está faltando alguma coisa, né? Porque está faltando o namespace. Uma alternativa seria eu declarar por extenso aqui, né? Aí sim, ó. Então, para mim economizar a digitação, eu declaro ele uma vez lá em cima no início do arquivo, tá? E aqui eu digito a classe file. Como ela expõe somente métodos estáticos, eu não preciso me preocupar aqui. Eu tenho que descomentar aqui, né? Eu não preciso criar uma instância. Eu digito file e vou colocar create. A documentação já me fala, tá? Eu tenho que fornecer aqui o argumento, o caminho, uma string, né, com o caminho, o nome do arquivo. Ele cria ou sobrescreve um arquivo no caminho especificado. Então, aqui eu vou usar o nome da caixa de texto, né? Deixa eu voltar aqui para as propriedades, tá? Que vai ser txt nome arquivo, né? Então, eu copiei lá e eu vou usar. Pronto. Aqui já é suficiente para isso aqui é ponto, né? Para eu criar um arquivo, tá? Então, para deletar a mesma coisa, eu vou clicar 2 vezes aqui sobre o botão, ele vai me abrir no método, no evento click. Então eu vou usar a classe file, delete e txt nome arquivo. E da mesma forma, aqui nos atributos, vou usar file, get attributes. Olha lá, ele obtém a enumeração file attributes do arquivo no caminho especificado. Então eu vou colocar txt, que é vamos trabalhar com o arquivo informado ali na caixa de texto. Pronto. Aqui eu já estou usando os métodos da classe file. Essa numeração que foi falada aqui, eu vou explicar agora, tá? Não, deixa eu quando chegar na utilização eu explico. Então vamos lá. Aqui eu tenho então a utilização do método create para criar um arquivo, delete e get attributes. Então vamos executar o projeto.
ele está aqui. Deixa eu abrir aqui a pasta. Vou colocar aqui. Escolhi o arquivo aqui que eu estava testando, né? Bom, então olha, eu tenho a pasta. Eu vou criar o arquivo chamado arquivo criado.txt no Drive C na pasta underline test, que é essa pasta aqui. Ó. Aqui não tem nada, então a hora que eu clicar em create, ele criou o arquivo, tá? Certo? Agora, se eu tentar deletar aqui o arquivo, vamos ver o que acontece. Olha, ele falou que o processo não pode acessar o arquivo porque ele está sendo usado por outro processo. Isso acontece pelo seguinte: sempre que você trabalhar com arquivo, quando você acessa ou abre um arquivo, você tem que fechar os recursos. Então aqui, tanto é que se eu executar agora, o arquivo estava sendo utilizado pelo processo do método create. Então eu vou executar novamente, o arquivo vai existir lá, ó. Só que agora eu vou poder apagá-lo. Pronto. Para mim resolver isso aí, eu tenho que fazer o seguinte: eu vou usar um bloco using aqui, ó. Using. Pronto. Então aqui, ó, no bloco using, ele vai. O comportamento dele faz o seguinte: eu estou usando aqui o método create para criar um arquivo. O bloco using, assim que ele utiliza o recurso, quando ele termina de concluir o código que está dentro do bloco, ele libera o recurso. É o que vai acontecer aqui. Antes, o arquivo ele foi criado, mas ele estava ainda preso por algum processo no Windows, né? Então ele não podia ser apagado. Agora não. Então vamos executar. Tá? Deixa eu ver se o arquivo lá existe. Não existe. Agora sim, olha. Eu crio e eu apago. Eu crio e eu apago. Tá? Então, vamos criar e vamos dar aqui um get attributes. Só que aí eu tenho que, para obter o get attributes, eu tenho que exibir esse get attributes em algum lugar, né? Porque aqui do jeito que ele está, ele só está pegando o valor e não está exibindo. Então, ele vai exibir isso aqui, ó, numa enumeração chamada file attributes, que eu vou explicar agora, atributos, né? Ele vai obter o atributo e vai então eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir numa message box, show. Então eu vou colocar aqui, ó, arquivo txt, nome arquivo, vou colocar aqui atributo e vou colocar o atributo. Então eu tenho aqui bound to string aqui. E aqui no final o ponto dele. Então, olha, vamos ver o código aqui inteiro para vocês entenderem. Ó. O file getAttributes vai obter os atributos desse arquivo. O que é os atributos? Então é o seguinte, ó. Quando eu trabalho com arquivos no Windows, o getAttributes ele retorna uma enumeração do tipo file attributes.
essa enumeração ele vai retornar os seguintes tipos, olha, os seguintes nomes. Archive, tá? Que é um arquivo normal, que pode ser removido ou feito um backup com ele. Compressed, que é compactado. Directory, indicando que ele é um diretório. Hidden, que ele é oculto. Normal, que é o padrão, né? Read only, somente leitura. System, que é um arquivo de sistema. E temporário, um arquivo temporário. Então, são essas as enumerações obtidas aqui, retornadas pelo getAttributes, aqui no file attributes. Então, no nosso código aqui, eu vou obter essa numeração aqui e vou estar exibindo numa caixa, numa message box, tá? Então, eu tive que obter a enumeração, atribuir uma variável do tipo da file attributes e retornar aqui toString, né, a numeração obtida. Então, vamos lá. Então, aqui, vamos ver se o arquivo existe, né? Vou dar um get attributes, olha aqui, ó. Arquivo arquivo criado txt na pasta underline test, é do tipo archive, tá? A numeração retornada for archive, ok? Bom, agora eu vou mostrar um negócio interessante. Eu vou deletar esse arquivo, né? Vamos remover ele. Vou remover, tá? Vou executar o projeto e vou mandar ele deletar o arquivo, tá? Ó, o arquivo não existe, tá? Eu vou dar um delete, não aconteceu nada. Então, esse método delete, se o arquivo não existir, ele realmente não faz nada, ele não dá nenhuma mensagem, não avisa. Então, sempre que trabalhamos com arquivos na plataforma.net, é bom nós, dependendo do cenário, né, e do que nós queremos fazer, usar um método exists, que vai determinar se o arquivo existe. Então é isso que eu vou fazer aqui para deletar o arquivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, né, e vou trabalhar com um condicional, é um if. Então, se o arquivo existe, né, qual o arquivo? O arquivo que eu quero ali. Se ele existir, então eu vou deletar. Aqui está faltando. Então, olha, o método exists. Vamos aqui na documentação da MSDN. Olha lá. Determina se o arquivo especificado existe. Ele vai retornar um valor aqui, né? True ou false. E eu estou verificando. Se o arquivo existe, eu apago, né? Se não, eu vou dar uma mensagem arquivo não existe. Então vamos executar e ver o resultado. Então o arquivo não existe. Lá, o arquivo não existe, tá? Isso é muito importante. Dependendo da situação, isso pode ser se transformar num bug muito difícil de encontrar numa aplicação mais complexa que envolva um cenário mais complexo do que essa aplicação muito simples que nós estamos desenvolvendo aqui, ok? Mesma coisa aqui no get attribute, tá vendo? Aqui eu não coloquei nada, né? Então ocorreu um erro aqui. Então, outra coisa muito importante se fazer quando trabalhamos com arquivos, ou seja, com qualquer código, é capturar as exceções, né? Então eu vou dar um try aqui. Eu poderia usar aqui o mesmo método ali, ver se o arquivo existe, mas eu vou mostrar o uso do bloco try-catch. Então, ó, vou usar a classe exception. E aqui, ó, eu vou dar uma message box e vou exibir a mensagem de erro.
Eu podia fazer o mesmo tratamento que eu fiz aqui, se o arquivo existe e tal, né? Porque... Mas eu vou mostrar o uso do bloco try-catch. Então vamos lá, executar. Então o arquivo não existe, vou dar um get attributes, pronto. Não foi possível localizar o arquivo tá? Essa é a mensagem obtida aqui, ó. Deixa eu colocar um breakpoint aqui, né? Para mostrar o que ele está fazendo. Então eu vou executar. Ele entrou ali no get attributes e vai tentar. Só que como o arquivo não existe, ó, esse arquivo aqui, ele não existe. Então ele ocorreu uma exceção. Ó, tá? Então ele vai exibir a mensagem da exceção, que é aqui, ok? Então duas coisas importantes quando tratar com arquivos e diretórios, ou sempre usar o método verificar se o recurso existe e sempre usar um bloco try-catch. Aqui no caso, se eu fosse usar um bloco try-catch, eu usaria aqui, né? Que aí eu capturaria qualquer exceção. E aqui eu vou copiar. Por quê? Porque o arquivo ele pode existir, tá? Mas ele pode estar sendo usado por um recurso de rede, então eu não vou conseguir deletar. Então aqui ele vai capturar a exceção e vai me dar uma mensagem indicando que a operação não pode ser feita. Isso é muito importante, tá? Sempre trabalhar, usar a programação defensiva, tá? Ok? Então, nos próximos métodos que nós vamos ver aqui nessa videoaula, eu não vou usar o bloco try-catch nem o exists para ganhar tempo. Mas você sempre deve fazer isso. Agora, vamos ilustrar um outro método. Vou usar agora o método, o método, vamos ver, o box. Ele está aqui em execução, né? Então eu vou usar um botão de comando, outro botão de comando. Eu vou copiar, usar os métodos copy e move. Então para isso eu vou ter que uma outra caixa de texto para indicar o destino, né? Esses métodos eles vão copiar e mover um arquivo da origem para um destino. Então aqui, ó, eu vou colocar informe o destino. Aqui eu vou colocar txt destino. Aqui btn copiar arquivo. Aqui o nome do botão, né? Notem que eu estou usando uma nomenclatura onde eu defino o nome do controle, as primeiras 3 letras, eu uso um acrônimo aqui, uma abreviação, indicando qual tipo de controle que eu estou usando. Por exemplo, btn é button, txt é text box, né? Como é cbo. Tá? Essa é uma nomenclatura, ela não é oficial, tá? Mas ela ajuda a você identificar. Eu uso essas 3 letrinhas, ou 4, dependendo do controle, e um nome, né? Que bem inteligente, bem inteligível, né? Por exemplo, mover, mover, copiar, não, mover arquivo, né? Que eu sei o que ele está fazendo. Então aqui eu vou usar um método, eu não vou escrever copiar, né? Eu vou copy e aqui move. Aqui eu vou, para ganhar tempo, né? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou copiar esses arquivos numa outra pasta. Corate com o nome arquivo cópia teste.txt. Pronto.
tá? Então eu vou aqui no primeiro para copiar. Vou dar o Classify, Copy. Aqui eu tenho que informar, olha aqui, ó, os argumentos. O arquivo origem, o arquivo destino, tá? Ele copia um arquivo existente para um novo arquivo. Ele sobrescreve o arquivo de mesmo nome. Se já existir um arquivo, ele vai dar uma mensagem de erro, tá? Então vamos ver, txt, nome arquivo. Eu poderia ter colocado origem lá, ficava mais pertinente. Txt, destino. Da mesma forma que o move, né? Move eu vou até copiar e colar para ganhar tempo, tá? Na verdade, ele vai usar o mesmo argumento, ó. A diferença do move é que o método copy, ele copia o arquivo. Ele vai copiar o arquivo do diretório origem e o arquivo vai continuar no diretório origem. O move não, ele vai mover. Ele vai, o arquivo vai sair do diretório origem e vai para o destino, tá? Então vamos lá, vamos executar. Aqui, ó, eu teria que usar um try-catch, tá? Ou o arquivo e o método exist, tá? Eu deixo isso para vocês como teste. Você tem que, ó, se o arquivo existe, né? Aí você copia. Se o arquivo existe, você move. Sempre fazer isso. Dá um try-catch aqui. Como eu estou fazendo aqui, ó. Essa é a estrutura de bloco, tá? Porque se o arquivo não existir, tá? Ele não vai poder copiar, vai dar um erro. Se o arquivo se mesmo o arquivo existindo, ele estiver sendo usado ou ele estiver com algum processo utilizando o arquivo, vai dar uma mensagem de erro, tá? Aqui para ganhar tempo estou usando direto o método sem fazer tratamento de erro aqui, tá? Então, vamos executar. Tem um erro aqui. O erro mais básico que alguém pode cometer na linguagem C#. Esquecer de colocar o ponto e vírgula no final da linha, ok? Vamos executar. Então, olha, eu vou copiar o arquivo aqui do teste. O arquivo não existe lá, tá? E aí, vamos ver. Se eu tentar copiar, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Erro, né? Tá, não fiz o tratamento lá, então, tá vendo como é importante? Vamos tentar mover sem o arquivo existir. Olha aqui, ó. O arquivo não existe lá. Ó. Eu estou abrindo o diretório teste aqui, ó. Não tem nada, tá vazio. Se eu tentar mover, tá? File not found exception, tá? Isso é muito importante dar o try-catch aqui, tá? Então vamos criar o arquivo, né? Eu vou criar ele aqui, né? Deixa eu abrir o diretório aqui, vou criar. Pronto, o arquivo está criado. Agora eu vou copiar ele para a pasta Macorati. Vamos ver se na pasta, eu tenho uma pasta Macorati aqui, ó. Eu vou excluir aqui esse arquivo que está aqui, tá? Tá vazia a pasta. Então vamos copiar. Eu vou deixar aqui, ó, na pasta Macorati. Aqui, ó. Tá vazia. Então eu vou copiar. Então o arquivo existe o arquivo está aqui na origem, tá? E o destino dele vai ser para cá. Então vamos copiar. Pronto. Você viu que ele copiou o arquivo, tá? Então agora eu vou mover o arquivo. Deu um erro. Por quê? Porque o arquivo existe. Ele já existe aqui, né? Tá vendo? Então, se o arquivo existir, ele não permite você sobrescrever o arquivo, tá? Então vamos apagar o arquivo aqui. Aí vamos aqui olhar, eu copiei o arquivo, né? O arquivo continua aqui, tá? Deixa eu parar a aplicação. Então eu copiando o arquivo continuou na pasta, tá? Agora eu vou mover o arquivo, tá? Eu apaguei o arquivo lá, vamos ver. Olha lá, o arquivo
saiu daqui e foi para cá, ok? Tá. Então, vamos continuar, né? Agora, dessa vez, eu vou mostrar um recurso onde nós podemos usar a Classify para criar um arquivo e, em seguida, para abrir esse arquivo, tá? Então, eu vou colocar mais um botão de comando aqui. E eu vou colocar aqui um text box. E eu vou definir essa propriedade dele como... Vou colocar aqui, ó. txtargs, que é o nome dele, e vou colocar a propriedade dele multiline como true. Por quê? Porque assim eu posso... Deixa eu expandir um pouco mais isso aqui. E aqui, ó, eu vou colocar aqui o texto. Eu vou usar o método create text e open text. Tá, vamos lá na documentação. Ó, create text, ele cria ou abre um arquivo para escrever um texto. É isso que eu vou fazer. E o open text... Opa, passei o open aqui. Open text. Abre um arquivo de texto codificado existente para ler. É isso que eu vou fazer. Tá? Eu tenho o open read também, que abre um arquivo existente para ler, né? É que aqui eu estou usando na codificação UTF. Então nós vamos fazer isso aqui nesse projeto. Então eu vou clicar duas vezes aqui no botão. Deixa eu ver o nome do botão aqui. Vamos colocar aqui, ó. btn criar, ler arquivo. Eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui. Primeiro eu vou criar, né? Então vamos lá. Aqui eu já vou ter que ser um pouco mais precavido. Então aqui eu vou verificar se o arquivo existe, né? Opa. Então se o arquivo Só que aqui é o seguinte, né? Se o arquivo não existir, que é o not, então, ó, aqui, ó, sem a operação de negação, eu tô falando, se o arquivo existir, ele vai fazer alguma coisa, mas eu quero sim, eu só quero fazer essa operação se o arquivo não existir. Então, o que eu quero fazer? Eu quero dar um using, né? Eu vou usar um stream writer, que é uma classe que nós vamos ver na próxima videoaula, e eu vou usar o método create para criar o arquivo. Então, no bloco using, deixa eu abrir mais aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu streamWriter e vou usar o método writeLine, que vai escrever uma linha nesse. Então eu vou falar assim, matcorat.net. E aqui eu vou usar um caractere de nova linha, que é um QRL retorno. E eu vou escrever outra linha aqui, http://www.matcorat.net. Pronto. Aqui eu escrevi o arquivo. Então, olha, eu estou usando, se o arquivo não existir, eu vou fazer isso, tá? Agora, se ele existir, se o arquivo já existir, então o que eu vou fazer? Eu não vou criar. Eu vou abrir o arquivo, tá? Então, eu vou dar uma mensagem aqui, ó. Poderia já colocar o código para abrir, mas é para mostrar que o arquivo
já existe. Será aberto. E aqui eu vou dar um using, só que aqui eu vou usar um stream, como eu falei, né? Header, que eu vou ler o arquivo. Header, e eu vou usar o método file open text txt nome do arquivo text. Então, nesse bloco using, eu vou limpar lá a minha caixa de texto que eu tenho. Eu vou abrir o arquivo e eu vou exibir o conteúdo dele. O que eu vou exibir? Essas duas linhas que eu escrevi, né? Então eu vou limpar o conteúdo daquela caixa de texto. Eu vou definir aqui uma string do tipo texto, aonde eu vou colocar. E vou usar um bloco while aqui, para a gente recordar, aonde eu vou pegar o texto, que é onde eu li, vou pegar o meu StreamReader, vou usar o método readLine e vou fazer isso enquanto for diferente de null, que indica que é o final de arquivo. Ele está chiando aqui, texto. O que ele está falando aqui? Readline diferente de null. Tá, vamos. Pronto. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Ele vai fazer o seguinte: eu vou pegar a minha caixa de texto e vou usar o operador de concatenação. Vou concatenar o meu texto e vou colocar aqui uma pronto. Ok? Então vamos repassar o código. Então aqui, ó, eu vou criar ler um arquivo. Então, ó, verificar se o arquivo existe. Use um bloco using, abro um StreamWriter usando o método createText. Eu crio um arquivo e atribuo o StreamWriter. Aí, usando o método writeLine do StreamWriter, eu escrevo duas linhas no arquivo. Tá? Então, se o arquivo não existir, eu faço isso. Se ele existir, eu dou uma mensagem, vou lá, uso o StreamReader, uso o método OpenText, que vai me abrir um arquivo para leitura, limpo a caixa txtargs, que é essa caixa de texto aqui. Se tiver alguma coisa aqui eu vou limpar, né? Defino uma string de texto e vou lendo. Pego um readLine do StreamRead e atribuo a texto. É null? É diferente de null? É. Então eu escrevo. Quando for igual null, significa que é o final de arquivo, ele vai sair do bloco while, tá? Então vamos lá. Vamos executar. Então, ó, como eu já tenho um arquivo lá, e ele vai estar vazio, deixa eu colocar aqui C2 pontos. Eu estou no teste, né? A pasta está vazia. Então, ó, eu vou criar o arquivo, escrever 3 linhas, e depois eu vou exibir o conteúdo das linhas que eu escrevi aqui, ó. Vou clicar aqui. Ele criou o arquivo e exibiu as 2 linhas que eu escrevi aqui, ok? Vamos ver isso no passo a passo para vocês entenderem melhor. Eu vou dar aqui, ó. Vamos ver o diretório. Então, deixa eu excluir esse arquivo. Tá, agora eu vou excluir, eu vou criar o arquivo e abrir o arquivo. Isso aqui
Eu tenho um bloco try-catch, eu tenho coloquei aqui uma ponto de parada no depurador. Então, ó, o arquivo não existe, tá? Ele não existe. Então ele vai criar o arquivo, escreveu uma linha, escreveu duas linhas, tá? Aí ele vai ler o arquivo. Ó, abriu já, limpou, olha aqui, ó, uma linha, na segunda linha, ó, é um branco, na outra linha também é um branco, ele vai até o final do arquivo. Ó, coloquei 1, 2, 3, né? E ele vai me exibir aqui, tá? Então, agora vamos ver com o arquivo já existindo. Eu vou dar um create aqui, ó. Então ele vai ver: o arquivo existe? Sim, o arquivo existe. Então ele vai dar uma mensagem: o arquivo já existe, ele vai ser aberto. Pronto. Ok? Então, isso, nós estamos usando um método open create text e open text. Então, para concluir aqui essa videoaula, eu vou ver o método replace. Aqui, ó, o método replace, que ele vai substituir esse método. Vamos aqui, ó. O método replace, ele faz uma operação de ele move e copia um arquivo num único comando, tá? E também cria uma cópia de segurança. Ele usa 3 argumentos. Aqui, ó, o arquivo de origem, o arquivo de destino e o backup, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o arquivo na origem, mover e copiar para o destino, e o arquivo que ele moveu e copiou, ele vai criar um backup dele numa outra pasta, tá? Certo? Então tá aqui, ó, os argumentos: origem, destino e o nome do arquivo do backup. Se eu não quiser criar um backup, eu passo o parâmetro, o argumento null aqui, tá? Então vamos fazer isso aqui no nosso exemplo. Então, para isso, e para ganhar tempo, eu vou copiar e colar de um outro formulário que eu tenho aqui, tá? Vou mostrar, inclusive, esse é um recurso interessante. Eu vou até diminuir isso aqui, porque não vai caber aqui. Tá? Então, ó, eu posso copiar de um formulário para outro os controles. Eu só selecionei com o mouse, dei um Ctrl C e aqui coloquei um Ctrl V, tá? E aqui eu tenho os 3 argumentos que eu preciso para usar o método replace, que vai mover e copiar o arquivo. Então, eu tenho aqui a origem, o destino e o arquivo backup, tá? Eu estou usando 3 diretórios que existem aqui na minha máquina: dados, Macorati e teste, tá? Então vamos ao código aqui, que também, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar, tá? Só vou explicar. Então tá aqui, olha. O código do evento clique desse botão, eu estou verificando se o arquivo de backup, eu informei o nome dele. Se ele for uma string vazia, significa que eu não quero fazer backup. Então eu vou passar null como parâmetro aqui para o método replace. Só vou passar a origem e o destino, não vai ter backup. Se eu informar o nome do backup, significa que eu quero criar o backup, tá? Então aqui vamos executar. Então vamos lá, olha, deixa eu abrir aqui a pasta dados. Ó, tem um arquivo origem aqui, tá? Olha aqui, ó. Ele tem um arquivo texto escrito arquivo origem, tá? O arquivo que seria
a pasta dados. Na pasta Macorati, que é destino, não tem o arquivo, eu quero copiar esse arquivo com o nome de arquivo destino, ele não existe lá. E na pasta teste, eu também não tenho um arquivo chamado Macorati BAC, que vai ser criado aqui nessa operação. Então eu vou colocar no teste, né? Eu vou deixar posicionado no teste para você ver ele criando o arquivo de backup aqui. Então eu vou mover e copiá-lo usando o replace. A hora que eu clicar aqui, ele falou que não foi possível. Deixa eu ver aqui. Dados. Arquivo origem. Arquivo destino. Macorati. Ah, tá. Eu tenho que ter o arquivo destino copiado aqui, tá? Eu vou criar um arquivo aqui, ó. Eu criei o arquivo destino aqui e vou colocar aqui, ó. Destino. Salvar ele aqui, né? Então, vou voltar aqui para minha pasta teste. Então agora eu vou executar, mover e copiar. Tá, não foi isso não. Então vamos aqui apagar isso aqui, que realmente ele não precisa ter o arquivo ali, né? Bom, então vamos continuar. Eu tive que dar uma pausa no vídeo aqui. Então vamos lá. Então vamos no comando replace. Então eu vou trabalhar aqui com a pasta dados, onde está o meu arquivo origem. Tá? O conteúdo dele é a origem. Na pasta Macorati, eu tenho o arquivo destino, que está identificado por destino. E na pasta teste, eu vou criar o arquivo macorati.bac. Então eu vou deixar aqui, né? Vou executar e vamos ver como que ele vai se comportar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a pasta. Tá aqui. Então, na hora que eu clicar, ele vai copiar o arquivo chamado arquivo origem da pasta dados na pasta Macorati e vai criar um backup na pasta teste. Então, criou o backup. Vamos ver a pasta dados. Ó, o arquivo saiu daqui, ele moveu o arquivo daqui. Vamos ver a pasta Macorati. Ó, o arquivo destino agora tem o conteúdo do arquivo origem, certo? Então ele copiou o conteúdo do arquivo origem no arquivo de destino. Aquele erro que estava dando é porque o arquivo de destino tem que existir realmente, tá? E aqui na pasta teste eu tenho o Macorati, que é um BAC. Vou abrir ele. Olha lá. É o meu destino. É o arquivo que cujo conteúdo ele sobrescreveu aqui na pasta destino, tá? Então esse é o comando replace, tá? Usa esses três argumentos. Se eu não quisesse criar um backup, eu passaria null aqui, ó, para o nome do arquivo destino. Ainda existe o método decrypt e encrypt e decrypt da classe file, que ele faz uma criptografia de um arquivo em uma partição do sistema NTF, de forma que ele somente pode ser lido pelo usuário atual. Então, ele vai pegar um arquivo, texto, né, e vai encriptar com o comando encrypt e com o comando decrypt. Isso é muito fácil, eu não vou nem fazer nessa videoaula, porque já se estendeu muito essa videoaula. Então, nós vimos nessa videoaula, aqui complementando o tratamento de arquivos ao tratamento de diretórios que nós havíamos visto na videoaula anterior, os métodos da classe file. Na próxima videoaula nós vamos ver as classes StreamReader e StreamWrite, ver como ler e escrever em arquivo texto. Então, até a próxima videoaula.